Daniele, você percebe que essas práticas, elas, como é que vocês percebem? A pergunta é como é que vocês percebem que essas práticas aumentam os resultados, porque a empresa vive de Sim. resultado, né? Então vamos ser realistas, princípio da realidade. E também essa relação com adoecimento psicológico. Vocês conseguem mensurar isso? Sim, existe algo muito importante para o gestor olhar hoje, que é o salário emocional. Hoje as pessoas não trabalham só por dinheiro, né? Uhum, Principalmente no segmento de tecnologia, eu tenho concorrentes que pagam mais, sim, né? É um mercado muito competitivo. sim. Então eu preciso dar uma cultura forte para os meus colaboradores. E o mundo é o limite, né, Dani? É, Porque quando era regional, sim, você tinha um sim, nível de sim. organização. Hoje você compete, o teu colaborador pode Uhum. trabalhar aqui, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, Isso. né? E o salário emocional é muito importante, né? O pertencimento que eles têm. Eu sou um Xian. Quando você entra na Xianca, você é um Xianker. Você já é batizado ali como uma pessoa que faz parte de um time, né? De algo maior, né? De um propósito. A gente trabalha muito isso do propósito, que é levar os negócios ao sucesso. Então, a gente mensura realmente toda essa questão. E um dos grandes indicadores é o turnover, né? A gente tem um turnover muito controlado, já que a gente trabalha muitas ações nesse quesito de Sim, desenvolvimento. sim. Lá a gente estimula muito a capacitação. Assim como o Chianca Fit, que é de exercício físico, a gente tem também o da capacitação. Quem mais se capacita no mês é premiado, recebe uma premiação remunerada, financeira e um reconhecimento para todo o time, né? Então é importante reconhecer. Então, se você é gestor, não pense que gestão é só tirar dinheiro, não pense como onerar o meu caixa, não. Muitas vezes as pessoas só querem um reconhecimento. Só querem, caramba, aquela ação foi importante. Então, fazer esses reconhecimentos de forma estratégica é muito importante. Muito. Então, quando, por exemplo, o cliente elogia alguém lá, isso é exposto. Existe uma campanha chamada cliente fã. Então, quando o cliente faz um elogio, a gente expõe que aquele colaborador foi elogiado, que aquele cliente está feliz com a empresa também. Então, tem esses momentos que tragam felicidade. A gente Sim, precisa gerar hormônio, a gente trabalha com pessoas. Então, o hormônio da felicidade. verdade. Né? Inclusive, recentemente, por isso que eu gosto de coisas fora da minha caixa para que eu possa pensar, ser criativa, né? Criatividade é repertório. Eu fui para uma competição de CrossFit, uma coisa que eu nem treino, nem nada. Mas eu vi o quanto competição estimula o ser humano. Muito. O quanto competição é importante, né? Então, o quanto você está levando de competição para o seu negócio? E aí eu já tô com umas ideias bem mirabolantes, assim, de Pra competição. competição saudável, né? Saudável, Isso. para que você possa estimular. Não tem coisa mais desmotivante, broxante do que um ambiente de trabalho sem estímulo, Sem sem energia. conexão, sem energia. Isso. Que sem graça, né? É E verdade. aí acaba que fica aquele profissional que você falou no começo. Caramba, eu tenho que trabalhar, caramba, eu tenho que ir lá só para receber meu salário. E que desmotivante é isso, né? Isso. Então, que marca seu negócio quer deixar nas pessoas? Perfeito. Né? Porque meus colaboradores, eu sei, talvez eles não fiquem comigo a vida inteira. Muitos estão a vida inteira, tem alguns que estão há muitos anos com a gente. Mas eu sei que isso é rotativo, mas o que é que eu vou deixar? Né? Eu sei que eles vão sentir falta daquele ambiente, né? Que eu proponho. E que Então é importante. que isso se perpetue. Sim, Porque a Chianca, sim. ela vai continuar existindo. Multiplique. Isso. E que as pessoas queiram, né, ter isso. Então, quando as pessoas fazem uma visita lá na Chianca, todo mundo fica assim, impactado. Legal. E eu, caramba, que massa, né, que a gente Ótimo. consegue gerar isso. Lá tem uma biblioteca itinerante com vários livros, que é um carrinho, né, a gente a carga do conhecimento que a gente chama, onde a gente compartilha livros, né, e tem livros disponíveis para eles estudarem e compartilharem. Então, muitas vezes é o detalhe. A gestão está no detalhe, né, a gestão está no olhar o todo. É igual dando um atendimento ao cliente. Sim. Quando você vai num restaurante, você busca no restaurante, porque tem restaurante de vários níveis. Né? Tem aquele restaurante para almoçar, self-service, o almoço rápido. Sim. Tem o restaurante para você ir relaxar, né? Ou degustar, ou experimentar uma gastronomia diferente. A gente percebe que esses restaurantes mais requintados, eles têm aqui na nossa região, uma certa preocupação com esse trato. Sim. Uma certa. Porque não é uma refeição, é uma experiência. É uma que você experiência. vai vivenciar, né? Exatamente. Mas você percebe fora daqui, né? Eu falo muito isso e as pessoas às vezes não gostam. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade extremamente competitiva. Sim. Ali, se você não fizer o seu melhor, você está morto. Você não está fora, não, você está morto. Então, você vai num restaurante em São Paulo, de qualquer nível. Pode ser o restaurante do almoço self-service, pode ser na 25 de março, Sim. pode ser no mercado, pode ser no restaurante dos Jardins. Você vê o empenho em atender.
Por que aquelas pessoas não estão felizes? O que será que aqueles gestores fazem para que aquele colaborador... E você vê que não é a questão intelectual. Porque o intelectual é uma área nossa. Mas a gente sabe que na nossa empresa os níveis intelectuais são diferentes. Por exemplo, você tem o programador, não é? Você já consegue discernir a diferença entre o programador e o técnico. Sim. Porque o programador, ele tem uma bagagem intelectual técnica que ele foi buscar superior. Sim. Isso é natural. Você vai na universidade, tem um professor e tem a moça que faz cafezinho. O professor, ele tem uma bagagem intelectual maior. Mas a importância no que diz respeito ao atendimento ao cliente são importâncias iguais. Tanto faz a moça do cafezinho como o professor. Eles têm que ter uma visão que o outro, o cliente, ele tem que se impressionar no sentido positivo. O Thais fala uma palavra que hoje a gente escuta muito, experiência. E que tem a ver com pessoa e que não tem a ver com requinte, com falar palavras bonitas. Às vezes você é atendido por um garçom simples, mas ele está tão empenhado em lhe ver feliz, ele tem um olhar tão do bem, que você fica feliz em ser atendido por aquela pessoa. Você não procura, qual é o teu diploma? Né? Tu é formado em quê? Tem alguma pós-graduação? Já começa assim, olha, o meu nome é Thaís. Se precisar, pode me chamar. Uma mudança E quando a de gente recebe um apresentação. atendimento assim, a gente já faz, eita. É. Porque a gente já tá tão acostumado com o ruim, né? Com o mau atendimento. Que não podemos nos acostumar. Aí, pronto, tem um restaurante que eu não vou mais, né? Que é restaurante de trabalho. Polêmica, mas é o nome, mentira. Lá na minha... Onde eu trabalho, né? No meu ambiente de trabalho. Aí eu fui almoçar. Eu só tenho 30 minutos para almoçar. Num dos dias do meu plantão. É muito pouco, né, Sim. Dani? Aí eu tenho que ser o quê? Aí eu cheguei e disse assim, tem almoço 1h30. Não, tem não. Acaba que horas? Acaba quando acaba. Tá bom. Saí. Aí assim, você vê que uma empresa como trato, né? essa que eu tô falando, ela pode até a curto prazo, não ver a perda que ela tá tendo e a oportunidade que ela tá perdendo num ambiente que tem um potencial, que eu não vou citar o nome, mas é um potencial gigante. E para E negócios... quando você atravessa a rua, você tem 3 concorrentes massa contra ele. Exatamente. Meu Deus, que cegueira E empresarial. para negócios, né, crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência. Se você não cresce, você vai morrer, né? Exatamente. Você vai fechar. Então, crescer para o negócio não é uma opção. É uma estratégia de você É um sobreviver. pouco como gente. É. Você foi em busca de uma terapia, De de se sei desenvolver, lá, de crescer. participar de crossfit, né? Porque ou eu cresço, ou você cresce, ou a gente morre também. Não no sentido da morte física, mas da morte intelectual, Sim. da morte social, Sim. da morte dos nossos sonhos. Sim. Uma pessoa que não sonha é terrível, né? É. Doutora Mônica, deixa eu lhe aproveitar essa palavra sonho, que eu trouxe uma frase aqui falando sobre isso, né? Pra gente... A frase é de Miyakoto, ele diz assim, a fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de uma rotina e de um vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito, o que mais cansa é viver pouco. O que realmente cansa é viver sem sonhos. Então, o que Dani está trazendo da realidade que ela está construindo na empresa é uma vida com sonhos, Isso. com possibilidades. Inclusive, com há um mural de reconhecimento. sonhos lá. Ah, Existe que um legal. mural de E sonhos compartilhando, né? Compartilhado, porque eu sempre digo assim, eu posso ajudar o outro a realizar um sonho. Às vezes tem gente que quer fazer uma maratona, né? Então tem alguns que já treinam corrida. Então você também pode ser uma ponte para ajudar o outro a realizar, né, um sonho. Então é muito importante isso do sonhar. Isso. E deixar isso exposto, né? Se tornar, meio que um compromisso social quando tá lá. Isso. E é um salário extra, né? E tem gente que bota lá, eu quero aprender inglês. Então, e aí, tá tendo aula de inglês, o processo precisa acontecer para realizar, Tu vê uma promoção, né? e manda, né? Tu vê uma oportunidade, É, encaminha, exato. porque a gente começa a trabalhar em rede. Isso, Eu acho que também isso. a importância do trabalho é a gente entender que a gente não tá só. Sim. Você disse assim, a galera da tecnologia ali no seu mundinho, né? Mas a gente puxa pro mundão. Total. Porque a gente precisa funcionar em rede. A gente não funciona sozinho. Nós nascemos
com outras pessoas, para a Aham. gente já dali entender que a gente só funciona quando a gente está em grupo. E é importante ter essa visão do todo, né? Eu sempre falo assim, quando eu tô ali na frente, eu tô levando todos vocês comigo, né? Eu sou muitas vezes a cara da Chianca, tô fazendo palestras, indo para eventos, mas, gente, se vocês não fizeram de vocês, eu não sou nada, não sou ninguém, né? A Ayrton Senna falava isso, quando eu ganho, tem uma equipe toda que fez um Termina o trabalho trabalho por de uma trás. equipe inteira, Um né? trabalho de uma equipe inteira. Então, é muito isso do todo. Então, a gente tem reuniões de resultados lá, onde a gente olha os indicadores, os números de todos os setores. E isso é exposto para todo mundo, porque todo mundo faz parte. Né? Claro. Até a pessoa da limpeza, ela participa também dessas Sim. reuniões. Então, alguém do outro setor pode dar uma sugestão boa para um outro time e ter essa interação e essa sinergia, né? É importante. Essas habilidades, quando em conjunto, isso é potencial, né? E quando a gente consegue entender que você tem a complementar na minha vida e eu tenho a complementar na sua, é o segredo. Eu não estou aqui para competir com você. Eu quero agregar, eu quero somar, eu quero crescer junto, né? Eu quero que a gente chegue mais rápido, mais longe, né? E a gente junto chega mais rápido e mais longe.